Hoje foi com força, hein, irmão? Aleluia, glória a Deus. Que bom. Queridos, a extrema importância de nós recebermos as informações do campo missionário, o Oriente Médio em especial, nessa noite, porque o Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho, ele nasce no Oriente Médio. Ele nasce no Oriente Médio. Ele se alastra pela região da Ásia, da Europa, e só depois, irmãos, de muitos anos, de muito tempo, é que ele vai entrar nas Américas. E hoje, se nós fizermos o caminho inverso, o caminho de volta, a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, irmãos, são países que têm muita dificuldade com o cristianismo, com a pregação do Evangelho. Então, é muito importante. Nosso irmão Milton falou aqui sobre a questão do deslocamento populacional, dos refugiados. Nós vivemos, irmãos, o nosso tempo agora é uma época das maiores movimentações populacionais da história. Já se estima que são mais de 30 milhões de refugiados somente na região do Oriente Médio. Se nós olharmos para a região como Haiti, Venezuela, esse número ainda é maior. Então, nós precisamos mais, como bem disse o nosso irmão Milton, Deus tem operado com os refugiados. Se os irmãos tiverem um pouquinho mais de curiosidade, procurem por um homem na internet chamado Elias Dantas. Ele é um pastor brasileiro, trabalha junto com algumas organizações que trabalham com igrejas pelo mundo, inclusive refugiados. E ele tem falado sobre mulheres, homens que têm se convertido ao Senhor. Alguns, irmãos, vindo do terrorismo, mas conhecendo o Evangelho, abraçando a fé e crendo no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos continuar orando. Irmãos, antes de nós meditarmos, eu preciso dar uma palavra para a igreja acerca do próximo final de semana. Nós teremos, irmãos, no dia 23 e no dia 24 desse mês, no mês de setembro, a nossa conferência missionária. O simpósio missionário é o mais importante evento de missões da nossa denominação. A conferência missionária é o mais importante evento de missões da nossa região. Então, irmãos, no dia 23, sábado, 24, domingo, nós teremos a nossa conferência missionária. Então, eu quero pedir, irmãos, encarecidamente aos irmãos, que se organizem, que se programem e estejam lá nos 2 dias. É um tempo muito importante onde nós vamos orar como igreja, pela igreja do mundo, nós vamos contribuir e nós vamos receber informação. Nós estaremos recebendo, irmãos, o primeiro missionário da Missão Desafio, o primeiro missionário enviado para essa junta missionária da nossa denominação, o pastor Ibrahim, que está na Bolívia há muitos anos. Ele estará conosco no sábado à noite, no domingo pela manhã. Então, mais uma vez, eu quero pedir aos irmãos encarecidamente que estejam no trabalho, compareçam ali, porque vai ser um tempo precioso para nós. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 24. Atos 17, 24, e nós vamos ler até o 30. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram,
porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. 31. Porque Deus estabeleceu um dia que julgará com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, Deus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos, rogamos a Tua graça, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que nos dê graça para praticarmos aquilo que aprendemos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Queridos, essa é a pregação de Paulo na cidade de Atenas. Paulo tinha chegado em Tessalônica, foi expulso de Tessalônica, depois ele vai para a região da Bereia, na Bereia ele prega, e aqueles que perseguiram ele em Tessalônica perseguem também ele em Bereia, então ele vai descer a região da Caia, oposto por Atenas, Corinto, e ele chega na região de Atenas, e lá em Atenas ele percebe o tamanho da idolatria dos cretenses, ele percebe o quanto aqueles irmãos lá, os atenienses, eles adoram outros deuses. Eles se deparam com um templo diferente, inusitado, escrito em cima dele, na fachada, o templo do Deus desconhecido. Paulo aproveita aquela brecha para então começar a anunciar que para eles era um Deus desconhecido, mas para Paulo um Deus conhecido, e um Deus que o chamou, e um Deus que o comissionou a pregar. Nós vamos dividir, irmãos, essa mensagem do apóstolo Paulo em 4 partes. 4 verdades que nós vamos extrair da pregação do Paulo. E eu fiz essa separação para 2 motivos. Para você que me ouve nessa noite e está com a sua fé balançando, ou está longe de Deus, ou nunca conheceu, você possa compreender o plano que Deus tem para a sua vida, para te dar vida eterna. Segunda coisa, para você que está me ouvindo, você que tem desejo de anunciar ao Senhor, mas não sabe como fazer, não sabe por onde começar, o que tem que falar, então você vai perceber aqui claramente os 4 pilares, as 4 verdades que Paulo traz, e que você e eu, quando formos pregar o Evangelho, precisamos anunciar. Amém, irmãos? Primeira verdade, irmãos, no verso 24, quando Paulo vai dizer da seguinte maneira: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Primeira verdade, irmãos, é que existe um Deus. Esse Deus não é o maior, não é o melhor, não é o mais potente, não é o mais sábio, não é. Ele é o único, não existe outro. Nós não cremos como os gregos criam, que havia um panteão de Deus, um lugar onde havia Deus para tudo: Deus do mar, Deus da terra, Deus da fertilidade, Deus do sol, e o Deus de todos os deuses. Nós não cremos assim, porque assim não é. Existe um único Deus. Tudo que vem depois disso, tudo aquilo que as pessoas chamam de Deus, falam que é Deus, que constrói, que levantam templos, que fazem adoração, que fazem mais, não importa qual país, em qual nacionalidade, tudo que é construído não são Deus, só existe um. Ele existe. Esse Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele é quem criou céus e terra. Ele se revela inicialmente a mim e a você como Deus que tudo criou. O homem ou qualquer outra espécie nunca tiveram o poder de trazer do nada a existência de alguma coisa. Na verdade, irmãos, do nada não se vê nada. O único que teve o poder de do nada, de um breu, de um escuro, de uma inexistência, trazer à existência tudo que existe foi Deus. Quando Ele abriu a boca e disse: haja luz, e a Bíblia vai dizer que houve luz. Tudo que vem depois, tudo que nós conhecemos de ciência, tecnologia, tudo, irmãos. Mais interessante, se você ler
assim: olha, o homem não é capaz de fazer do sol, da queda d'água, do vento, energia, mas já estava lá o elemento da natureza. O homem só soube captar, canalizar, aproveitar, mas já estava lá. E quem colocou lá? Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que existe e que criou o mundo não abandonou a sua criação. O mundo, irmãos, não está terrível. O mundo não está sem rumo. O mundo não está sem destino. O mundo não está entregue ao acaso. O mundo continua sendo do Senhor, do seu Deus, do seu Criador. Ele governa o mundo. Há quem acha que o mundo está entregue às leis naturais, leis da gravidade, ação e reação, de força, atmosfera, mas não. Tudo está onde está, e tudo está onde precisa estar, no tempo que está, porque Deus assim deseja. As coisas podem sair do controle da minha e da tua mão. As coisas podem não dar certo em algumas áreas da minha e da tua vida, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele continua sendo o Senhor de tudo que fez e tudo que criou. Entre as coisas que Deus criou, esse Deus que existe, é o único Deus, Criador e governador de tudo, Ele criou o homem. O homem não é fruto de evolução. O homem não é o tempo favorecendo a melhora do homem, não. Um escritor dos mais conhecidos, nordestino, já falecido, que pertenceu à Academia de Letras, chamado Ariano Suassuna, ele fala sobre isso. Ele pega um empreendedor de varal, de roupa, e diz assim: olha esse objeto, 2 ombreiras, um arame, olha que ingenuidade, simples de fazer. Você consegue imaginar uma casa evoluindo para construir esse objeto com 2 madeiras, um arame, que você aperta na ponta, abre a boca na frente, você solta e ele prende. E ele encerra a sua fala dizendo: quanto mais chegar à 5ª Sinfonia de Beethoven, algo mais complexo, algo mais complicado, e ele vai se finalizar dizendo: o homem tem uma sentina de Deus, ou seja, no homem existe uma propriedade que somente existe em Deus. Por quê? É verdade, a Bíblia vai dizer que o homem, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a primeira verdade é: Deus existe. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é o governador do mundo. Ele é o Criador do homem e Senhor do homem. Primeira verdade que Paulo estabelece aqui. Segunda verdade, irmãos, é o propósito da vida do homem. Olha comigo o verso 27. Ele vai dizer assim, no verso 27: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com um propósito: buscar a Deus, conhecer o Senhor. Se os irmãos olharem em Gênesis, os primeiros capítulos, quando Deus cria o homem e mulher, todos os dias, na viração do dia, Deus vai falar com o homem. Por quê? Porque o propósito do homem é conhecer a Deus. O propósito do homem tem sido pervertido há muitos anos, não é de hoje. De tempos em tempos, alguém diz, alguém grita, alguém fala, muito sério, dizendo qual é o propósito do homem. Alguns dizem: não, o propósito do homem é viver, dormir e comer bem. É o dinheiro, é o recurso, é a finança. E por causa dele, homens correm dia e noite. Gosto do salmista, quando ele vai dizer que inútil será levantar de madrugada, comer pão de dores, enquanto o Senhor dá os seus, enquanto eles dormem. Alguns vão dizer que o importante do homem, a busca do homem, o alvo do homem, é marcar a história, é
buscar o Senhor. Se você tem sucesso em qualquer outra área, ou em mais de uma área, mas tem fracassado nessa, você fracassou em tudo. Mas algumas coisas não têm dado certo. A saúde, as finanças, a família. Se algumas coisas não têm estado no trilho, mas você conhece a Deus, você busca Deus, você dobra o joelho e fala com Ele, e você sente Ele, você escuta Ele, você acertou na vida, eu e você somos vitoriosos, porque esse é o nosso propósito maior, conhecer a Deus. Segunda verdade, o homem foi criado para buscar a Deus. Terceira verdade que Paulo apresenta para nós, e está no verso 27, aliás, está no verso de número 30. Ele vai dizer assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Um pouco mais de cima, Paulo vai dizer que de um homem Deus criou todas as nações. A partir de um único homem, todas as nações, todos os homens, não importa em que continente nasceu, em que país ele nasceu, que língua ele fala, qual é o dialeto do seu povoado, não importa. Todos os homens vieram de um, Adão. E porque Adão pecou, e porque o homem pecou, todos os homens receberam essa herança do pecado. Deixa eu te falar uma coisa: o pecado não é produto do meio, não é produto da cultura, não é produto do relacionamento. Algumas pessoas, para fugir das práticas pecaminosas, elas mudam de casa, elas mudam de cidade, elas mudam de país, elas mudam de emprego, elas trocam as ruas, mas isso não é inoperante contra o pecado. Talvez isso te ajude a não se envolver com aquela pessoa, com aquelas amizades, ou com aquele lugar ou ambiente que te atrai. Alguns, porque não sabem usar a internet devidamente, querem jogar o computador pela janela, querem quebrar o notebook no meio, querem pisar no teu celular. Mas deixa eu te falar uma coisa: o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. Paulo vai dizer em Romanos que é uma lei dentro do homem, e essa lei é a lei do pecado. Se você não colocar numa ilha, se acontecer um infortúnio com você, numa viagem de navio ou de avião, você cair numa ilha com o único sobrevivente, só você mais ninguém, com você vai ter lá um coqueiro, alguma comida, algum alimento, talvez algum animal, água. Se só tiver você lá, sabe de uma coisa? Você e eu continuaremos sendo pecadores. Nós iremos pecar. Ainda que não tenha ninguém para a gente compartilhar o pecado, ainda que não tenha ninguém para nos instigar no pecado, nós pecaremos. Sabe por quê? Porque o pecado está de nós. E o homem que foi criado para buscar a Deus, agora está no grande abismo. Por quê? Porque ele está contra Deus. O homem que foi criado para ser amigo de Deus, por causa do pecado, agora é inimigo de Deus. O homem está longe do propósito, porque ele é pecador. João vai dizer o seguinte: escute bem, você que está me ouvindo hoje, que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Romanos 6 vai dizer que todos os homens pecaram. Você pode olhar aqui nessa noite, alguns irmãos que têm caminhadas longas com Deus, alguns com histórias lindas de conversão e de vida, pessoas exemplares, homens e mulheres santas no Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: esses também são pecadores. Todos pecaram. Não há um justo, nem um justo. O pecado está em nós, irmãos, é uma verdade.
lá, como uma fera, tentando sair, tentando nos enredar, tentando nos aprisionar. Ele ataca o nosso coração, a nossa mente, e nos provoca o comportamento. Por isso, existe um caminho chamado arrependimento. O arrependimento é a convicção que somos pecadores, é a certeza que sobre nós opera o poder que nos leva ao pecado, que está em nós. Mas é também a convicção que existe alguém, existe um lugar que nos ajuda, que nos dá graça, que nos dá força, é Jesus. O arrependimento é a via de Deus, é a bendita de Deus, é o caminho de Deus para aqueles que entendem que o propósito é buscar o Senhor. Eles abandonam a paixão desse mundo e eles olham para Deus e confessam ao Senhor, pedindo ajuda e salvação. Arrependimento. Alguns tentando tornar o Evangelho mais palatável, tentam enfeitar o Evangelho. Há um pregador que diz que a mensagem dos nossos dias fala de um Deus sem ira, que enviou seu filho ao mundo sem pecado. A verdade, irmãos, é que existe um Deus que não se compatua com o pecado, mas Ele me ama, Ele te ama, enviou seu filho para morrer por mim, por você, e pede que ame você. Na verdade, pede não. O texto, a palavra que Paulo usa Ele existe. Não é uma sugestão. Arrependimento não é uma sugestão de Deus. Arrependimento não é uma boa ideia de Deus. Arrependimento é uma exigência de Deus. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você não achou o caminho de salvação. Mas se você achou que não era arrependimento, se você confessou o pecado de Deus, você vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está disponível hoje isso diante de você. É uma verdade. João, quando está no Jordão, no deserto, pregando o Evangelho, ele vai dizer isso: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, ele vai dizer: arrependam-se, creiam no Senhor, sejam batizados e recebam o dom da vida. Arrependimento, irmãos, é a porta de entrada da nova vida, é a porta de entrada do novo nascimento, é a porta de entrada da regeneração. Eu quero finalizar olhando o último princípio que Paulo estabelece na pregação, está no verso de número 31. Porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um dia, escute bem isso, há um dia, e não é qualquer dia, há um dia no calendário de Deus estabelecido, aonde Ele irá julgar todos os homens. Todos. Muitos homens, muitas pessoas morreram sem prestar a devida justiça a essa época. Muitos homens, muitas pessoas morreram e burlaram as leis, passaram pelos magistrados, contornaram a lei, contornaram a ética, contornaram a moral e morreram sem prestar conta do que fizeram. Mas nesse dia não passará, porque ele vai dizer que na mão do nosso Cristo há um céu de equidade, e aos olhos dele não irá passar. Esse Deus, esse justo juiz, esse santo juiz, a qual João vai dizer no livro do Apocalipse que os seus olhos são como fogo, porque tudo que toca consome e prova a nossa verdade. Ele é juiz de vivos e de mortos. Quando ele
Existiu um dia. Nós não sabemos muito sobre esse dia. Nós não sabemos o dia e nem a hora que vai acontecer. Nós não sabemos ainda, como igreja, nós, como a igreja de Cristo, no tempo da história, nós ainda discutimos muito sobre o que vai acontecer quando. Então ainda não há muita clareza. Nós só sabemos uma coisa é clara sobre esse dia. A Bíblia chama esse dia como um grande e terrível dia do Senhor. Ele vai ser grande, é um dia como nenhum outro, e ele vai ser terrível como nenhum outro. E nesse dia, o Senhor Jesus dará destinos eternos. A quarta verdade é essa: há um juiz de vivos e mortos. Ele vai julgar com justiça. E Jesus vai dizer isso lá no seu Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça, porque serão fartos. Apocalipse vai dizer que vem uma multidão que procede de toda tribo, língua, nação e raça, e eles dirão ao Senhor: faz-nos justiça, porque são aqueles que vieram da grande tribulação, que morreram por causa do nome de Jesus, e eles estão clamando diante de Deus: faz-nos justiça, e Ele fará justiça ao Senhor. Eu finalizo a nossa palavra dizendo isso para você que me ouve hoje, você que está balançando na fé, ou talvez você que não creu ainda no Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. De um Deus único, Criador de tudo, Criador do homem, criou o homem para buscá-lo, para conhecê-lo, mas o homem pecou, está longe, e para retornar precisa se arrepender dos seus pecados, porque há um dia em que esse único homem julgará todos os homens, em todo tempo, em toda história. E se você crer nisso e confessar o Senhor Jesus, você será salvo. Nesse dia você vai ouvir desse Deus, desse Senhor, desse juiz: vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. Mas se você ouvir como você está ouvindo hoje, e você não confessar o Senhor, ou você não vier os seus pés, haverá um dia que você poderá ouvir: afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Porque é um dia que Deus julgará todos os homens que não passaram. Não passaram. Então, se você deseja pregar o verdadeiro Evangelho, guarde esses 4 pontos. Existe um único Deus, Criador de todas as coisas. O homem foi criado para conhecer a Deus. Por causa do pecado, o homem ficou longe de Deus, ou seja, arrependimento. Porque há um Deus, há um homem, Jesus Cristo, que voltará para julgar todos os homens em todos os tempos diante dele, e ele julgará com justiça. Amém, irmão? Você pode estar de pé, nós vamos orar. Eu fiz essa pergunta no domingo passado, eu vou repetir a pergunta. Existe alguém nessa noite que ouviu a pregação, entendeu ela, entendeu que você foi criado para buscar a Deus, um único Deus, e precisa de arrependimento, porque Ele virá para julgar vivos e mortos em todos os tempos? Se você crê nessa mensagem, se você acredita, você ou está distante ou nunca confessou o Senhor Jesus, mas deseja fazer nessa noite, eu quero te convidar a fazer isso. Não permita que a timidez ou qualquer outra coisa atrapalhe. E se houver alguém nessa noite que precisa fazer isso, que entendeu o Evangelho e deseja fazer isso, eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está. Eu não tenho preocupação, irmão, de muitas mãos levantadas, porque o mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que vai ser testemunha para a condenação. Tem alguém? Levante a mão se tem alguém. Temos alguém, irmão? Ninguém? Então tá bom.
Amém? Levantou a mão, querido? Você levantou a mão? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Se tiver mais alguém, levante a mão. Eu quero orar por você. Temos mais alguém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cadê o Edson? Vem cá, Edson. Não assiste? Vem cá, assiste. Então, olha, seu nome é Júlio. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Santo Júlio, que decidiu reconciliar com o Senhor. Nós somos gratos a Deus, porque o Evangelho de Deus tem poder para salvar. E olha, eu vou orar. Se você quiser sair do seu lugar e vir, eu quero orar por você também. Não se apequene. Não se apequene. Deixe o Senhor tocar a sua vida e faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pega sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a vida do teu filho, que ouviu a tua palavra nessa noite. A minha oração junto com a tua igreja é que o Senhor Jesus, com o seu amado Espírito, transforme a vida dele. A fé na pregação, a fé no Evangelho, é quem faz do homem ser uma nova criatura. Eu oro para que nos próximos dias ele seja tomado de uma graça, de uma presença, de uma virtude do alto, chamado regeneração, e que ele comece a produzir pelo poder de Deus uma nova vida, um novo comportamento, daqueles que só os salvos são capazes de produzir. Pai, em nome de Jesus, cobre a vida do teu filho, fortalece e o ajuda, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma segunda oração. Nessa oração, como eu disse, nós precisamos pregar o Evangelho. Essas são as verdades do Evangelho. Que o Senhor nos dê graça para pregarmos o Evangelho com verdade. Eu queria orar por isso. Que o Senhor nos dê graça, ousadia, para pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, para a salvação do homem. Jesus vai dizer isso, irmãos. João 8, se não me falha a memória. E conhecereis a verdade, e a verdade é só a verdade que liberta. É só a verdade que liberta. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos como igreja nessa noite. O Senhor nos deu uma missão, pregar o Evangelho. E esse é o Evangelho de Cristo. Um Deus Criador, que fez tudo que existe, que fez o homem, e o homem, o Pai, pecou, e por isso foi para longe de Deus, e por isso precisa de arrependimento, porque um dia o Senhor julgará vivos e mortos, e o Senhor dará destinos eternos. Essa é a mensagem que nós precisamos de pregar, essa é a verdade que precisa ser conhecida a todo homem, em todo lugar. E a minha oração é essa: Pai, nos ajuda, nos dá coragem, nos dá ousadia para pregar esse Evangelho, porque essa é a verdade, é a única verdade que verdadeiramente liberta. E eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres que pregarão a verdade, que crerão na verdade, que confessarão a verdade, e por causa da verdade serão salvos. Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, levanta-nos e nos ajuda cada dia a vivermos essa verdade e essa graça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Amém. Temos todos os recados já, né? Todos os recados? Só vou reafirmar. Sábado que vem, domingo, conferência missionária.
No sábado, irmãos, a nossa ênfase vai ser da superintendência e no domingo da regional. Esteja lá nos dois trabalhos, vai ser um tempo precioso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Cadê o irmão Rony? Ele pediu oração, já saiu? Então ele vem no final, ora por ele. Ele vem vindo, pastor. Vem vindo. Vem cá, Rony. Já oro por você e a gente já encerra com você. Pega o óleo, unge ele para mim, por favor. Vamos orar, irmãos. Nosso irmão está pegando a comanda, nós vamos orar por isso então, nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós impomos as mãos sobre o seu filho e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Esse incômodo, essa dor nas costas, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Eu declaro essa dor, essa enfermidade, essa inflamação, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, toca agora. Nós ordenamos aos músculos, às veias, às artérias, aos tecidos, a estrutura óssea, que seja reestabelecido em nome de Jesus, Pai. Faz isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, vamos nossa mão, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela graça que o Senhor nos concedeu. Senhor, dê-nos uma noite de paz, e do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. E vamos dizendo a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, boa semana em nome de Jesus.